Olá, hoje eu tô aqui pra falar sobre... Don't touch me! What's your favorite idea? Mine is being creative. Sim, é sobre Não Me Abrace, Eu Estou Assustado. Lembrando que esse vídeo é baseado em um canal muito conhecido chamado Tropia. Então depois desse vídeo, vocês passam lá no canal dele pra dar uma força. Bora pro vídeo. Não Me Abrace, Eu Estou Assustado, ou Don't Hug Me, I'm Scared, que a gente vai falar apenas Don't Hug Me nesse vídeo, é uma série britânica que ficou muito conhecida no YouTube lá em 2011, com o primeiro episódio com mais de 70 milhões de views. De início, ela parece só mais uma animação infantil, mas ela é muito, muito mais assustadora do que parece, e contém uma história muito mais profunda. Mas, para você entender melhor o que é essa série, vamos passar por cada episódio da primeira temporada e fazer uma análise bem resumida, igual eu disse mesmo, só para vocês entenderem o que é a série. Primeiro episódio... O primeiro episódio tem como tema a criatividade. Os personagens principais do programa não têm um nome definido ainda, então esses serão seus nomes. Red Guy, o cara vermelho, Yellow Guy, o cara amarelo e o pato. O episódio começa, eles estão sentados na cozinha, em frente a uma mesa, e aí surge um caderno ou bloco de notas que começa a cantar uma música, bem feliz, típica de um desenho infantil. What's your favorite idea? Mine is being creative. A partir que vai passando a música, as coisas vão ficando cada vez mais estranhas e assustadoras. Primeiro, o cara amarelo pinta o palhaço, e o caderno fica muito bravo, jogando uma tinta preta na pintura. O caderno, então, pede para eles pensarem em uma cor criativa e escreverem. O cara amarelo fala verde e o caderno o interrompe falando que verde não é uma cor criativa. Your favorite color? Blue. Green is not a creative color. E aí, o episódio começa a virar uma grande loucura. Eles ficam cabeçudos, grandes, digitais e depois tudo volta ao normal. Segundo episódio... Nesse episódio, o tema é o tempo. E ele começa com nossos três protagonistas sentados em frente a uma televisão esperando o programa iniciar. Então, surge de repente um relógio que vai ser o objeto vivo da vez. E ele começa a cantar e dizer como o tempo é precioso. The past is far behind us. The future doesn't exist. O relógio viaja ao passado com os personagens, mostra a linha temporal para eles e mostra as coisas ao passar do tempo. Então, aparece um dos personagens mais importantes para reforçar nossa teoria no final. Você ainda vai ouvir falar muito dele. Sim, é o Roy, o pai do cara amarelo. Com o decorrer do episódio, o relógio fala que eles deveriam usar o seu tempo e aproveitá-lo. Porém, toda vez que os personagens tentam usar o seu tempo para algo bom, o relógio fica muito bravo. O episódio, no mesmo ritmo do primeiro, vai ficando cada vez mais bizarro. E quando o pato, por exemplo, começa a teorizar o que seria o tempo, o relógio interrompe ele e começa a fazer um barulho muito, mas muito irritante e alto. If we run out of time, then where does it go? Is time even real? Does anyone know? Maybe time's just a construct of human perception, an illusion created by... O episódio acaba mostrando que tudo aquilo, na verdade, era o programa que eles iam assistir no início. Terceiro episódio... O terceiro episódio dessa vez se passa em uma floresta, diferente dos dois primeiros episódios que os personagens só ficam na casa. O tema dele é o amor. No início do episódio, mostra que os três personagens estavam desaparecidos, então que eles estão em um piquenique. Na verdade, eu não sei se isso aqui é um piquenique, não. E então, passa uma borboleta. E o cara amarelo fica apaixonado. Mas aí, o pato vai lá e mata ela. Então, triste, o cara amarelo sai e vai para uma árvore fugir de suas mágoas. E aí, aparece o cantor da vez, uma borboleta mutante, que começa a cantar uma musiquinha feliz e boba. Mas, igual todo episódio de Don't Hug Me, vai ficando cada vez mais perturbadora. No final do episódio, o cara amarelo fica em um ritual do amor e percebe então que tudo aquilo foi um sonho. E então, chegam os outros dizendo que o amam e dá um ovo pra ele. Mas... sai um filhote daquele bicho. Quarto episódio... O episódio 4
é um dos episódios que mais esclarece coisas na série. Então olhe. No início, eles estão jogando um jogo e se perguntam qual é a maior coisa do mundo. Então, olham para o globo e esperam ele ganhar vida, para, ser o cantor da vez. Assim, respondendo à pergunta. Porém, nada acontece. Depois de um tempo, o globo realmente ganhou vida, mas ele é interrompido por um computador. Os protagonistas não entendem porquê, mas eles aceitam. Nesse episódio, o tema é a tecnologia. Em todo episódio de Don't Hug Me, o objeto canta com os outros, mas ele parece diferente. Toda hora, ele interrompia o cara vermelho, o que estava deixando ele muito estressado. We already have a computer. Great news! Getty! Well, my name is... Great news! Hey! Wait a second. What's your favourite colour? Stop Do you talking. like cows or goat's milk? Be Do you quiet. have brown? Mesmo o cara vermelho pedindo educadamente para o computador parar de interromper ele, o computador não para. E quando o cara vermelho toca no computador, ele fica muito bravo. E depois de uma série de bugs, o computador leva eles para um mundo digital. Depois de um tempo, você vê o cara vermelho em uma sala, hipnotizado por um looping infinito no computador, desperdiçando o seu tempo com aquilo. Quando ele percebe isso, ele tenta seguir uns cabos para tentar chegar ao fim de tudo aquilo. Há um tipo de tomada. Os fios levam ele até uma sala. E quando ele entra, ele vê que era uma versão barata e genérica dos episódios deles. Com o cara amarelo como um balão, o pato como um pato literalmente, e o próprio cara vermelho como uma vassoura. E assim que o take começa, o cara vermelho... não preciso falar nada, né? Ele explode. Quinto episódio. Chegamos então ao episódio 5. Depois do cara vermelho ter, entre aspas, morrido, o episódio começa sem ele. O cara amarelo e o pato até percebem que tem algo errado, mas eles não conseguem saber o que é. Eles então estão na cozinha e do nada, vários objetos começam a cantar. You look to be a bit hungry. No. Do, 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 do. Lots of people get hungry. That's your body. O que é diferente dos outros episódios, que era só um objeto. O tema dessa vez é a alimentação. Na verdade, a alimentação saudável. Mas, sem o cara vermelho, as coisas parecem estar diferentes. Os objetos parecem meio forçados, como se eles não quisessem estar ali. Até que um telefone começa a tocar. A música acaba e eles ficam olhando preocupados para este telefone. O pato, então, vai atender o telefone. Mas, quando ele vai chegando perto, ele pega o telefone e vai para um local escuro e assustador. E aí, ele volta para a música e o episódio continua. Até que novamente o telefone toca. O pato vai atender de novo. Porém, novamente, ele não consegue falar com a pessoa que está por trás disso. Parece que os objetos não querem que ele atenda o telefone. Então, igual o cara vermelho, o pato começa a querer parar com tudo aquilo, sair dali. Até que... sim, o pato morre. Hashtag AF no chat pro pato. E na cena pós-crédito do episódio, a gente vê o cara vermelho saindo de uma cabine telefônica. Sim, ele tá vivo e era ele que estava tentando ligar pro pato. Episódio 100. O sexto episódio é o último da primeira temporada. E como todo episódio de final de temporada, ele é incrível. Ele começa com o cara amarelo triste por ter perdido seus amigos. Mas novamente, os objetos ganham vida e não deixam ele em paz. Quando ele começa a dormir, o abajur ganha vida e começa a cantar. E o cara amarelo não aguenta mais. Oh, somebody's sleepy. Huh? But that's silly. No. Então, o cara amarelo começa a sonhar e vai para um estilo de animação. Mas ele tem um pesadelo em que ele estava se afogando. E adivinhem, ele realmente estava se afogando. Após essa cena, corta para um outro lugar. Começamos vendo o cara vermelho com roupa executiva, em que ele está em uma espécie de trabalho. Então, ele recebe de um cara uns arquivos para arquivar.
Aí ele faz uma brincadeirinha ali pra descontrair. E o cara, chefe dele, acha muito entediante. Kyle. You know, it did it like a song. No. That sounds really boring. O cara vermelho então fica triste e vai para um bar esquecer daquilo. Nesse bar, ele percebe que tudo que os membros da espécie dele fazem é muito chato e sem sentido. Então, ele decide subir ao palco sem roupa e assim que ele sobe, todo mundo fica quieto. Então, ele liga sua caixa de som e começa a cantar. What's your favorite idea? Mine is being creative. How do you get the idea? I just try to think creatively. Sim, é a música do primeiro episódio. What's your favorite idea? Mine is being creative. How do you get that idea? I just try to think creatively. Só que todos que estavam ali começam a vaiar a música dele e achar algo criativo extremamente entediante. Mas quem estava lá no fundo? Sim, é o Roy. Depois que o cara vermelho vê o Roy, tudo muda, voltando ao estilo da série. Então, o cara vermelho encontra uma cabine de controle e vê tudo o que estava acontecendo com o cara amarelo. Ele decide então clicar em tudo, e cada vez que ele clicava, os objetos que cantavam em cada episódio mudavam. Aquela sala era a base, era o que fazia a série acontecer. Depois de um tempo mexendo, uma mão vem lá do fundo e cutuca o cara vermelho. Era ele, o Roy. Mas dessa vez, o cara vermelho não quer nada mais. Ele só quer que o que está acontecendo com o cara amarelo acabe. Então, ele segue um fio e encontra uma tomada gigante. A removendo. Tudo volta ao normal. Só que as coisas mudaram. O dia 19 passou para dia 20. As cores dos personagens mudaram. Tudo voltou a ser como era, só que de uma forma melhor. Do jeito que os personagens queriam. Teoria. Essa teoria é o seguinte. Todos os episódios de Don't Hug Me fazem parte de um programa de televisão, em que esse show é roteirizado pelo cara vermelho e é patrocinado, produzido e dirigido pelo Roy. Mas, se o Roy é o pai do cara amarelo, por que é esse que mais se ferra nos episódios? Calma, você vai entender. A cena que o cara vermelho vê o Roy representa o início da parceria dos dois. O cara vermelho, vendo um mundo chato em que suas ideias eram rejeitadas, ele tenta mostrar ao mundo sua criatividade. Porém, a sua música é vaiada. Ninguém gosta dele, com exceção do Roy, que viu potencial naquele programa. Mas enquanto o Roy convencia o cara vermelho que o programa era algo criativo, no fundo ele só estava interessado no dinheiro, anunciando o tempo todo suas marcas. E assim começou a parceria dos dois. Mas o dinheiro não era o único motivo de Roy. Ele queria simplesmente acabar com a vida do seu filho. Mas como assim? Como que o Roy é tão mal? Tal. Olha isso. Todos os episódios de Don't Hug Me se passam no dia 19 de junho. E isso faz sentido, já que 19 de junho de 1945, que é quando se passa a série, é simplesmente o Dia dos Pais na Inglaterra, que também é onde se passa a série. Em uma entrevista que o Roy cedeu a um jornal sobre o programa, fizeram a seguinte pergunta: qual foi sua principal motivação para pôr seu filho no elenco? E ele respondeu: eu quero fazer ele pagar por seus pecados. Agora ele sofrerá nesse looping infinito. E realmente, o cara amarelo sofre demais. Inclusive, ele é o único da série que não sabe que está sendo filmado. Sim, se você reparar, o cara vermelho e o pato várias vezes se viram para a câmera. Diferente do cara amarelo, que nunca se virou. Tudo o que acontece, ele acha que é da vida real. Tudo reflete na vida dele. Voltando, no episódio 4, dá pra ver que o computador foi ordem de Roy, e não do cara vermelho. Por causa que aquela série de interrupções
realmente estava perturbando ele, estava incomodando o Cara Vermelho. Até que o Rich Guy encontra a versão barata do seu programa, até que sua cabeça explode. Nesse momento, ele percebe que não precisa de rios de dinheiro para criar o seu programa, e decide então sair dele. Só que no próximo episódio, quem começa a enlouquecer é o Pato. E o Roy toma totalmente o controle do programa para ele, anunciando as suas marcas o tempo todo. O telefone tocando era o Cara Vermelho tentando avisar pro Pato e o Cara Amarelo que eles podiam fazer o show do jeitinho deles, que eles podiam sair do show do Roy e fazer o próprio show muito melhor. Só que o Roy o tempo todo impede o Pato e vai lá então e mata ele, sendo a expulsão dele do programa. O Cara Vermelho então, querendo acabar com a relação dele com o Roy, decide desligar a tomada, recomeçando do zero, com as cores que eles queriam, sem aqueles montes de coisas capitalistas do Roy. E o dia finalmente mudou para dia 20, acabando o Dia dos Pais e o reinado de Roy.